Senhoras e senhores, voltamos com o Brasil Export. Nós teremos agora o segundo painel de hoje com o tema Reformas estruturantes de impacto para o desenvolvimento econômico e investimentos na infraestrutura logística do Brasil. Para a participação neste painel, eu convido para vir ao palco para a sua apresentação o senhor Benjamin Galotti, conselheiro nacional do Brasil Export. Como moderadora, a senhora Jaqueline Vempap, conselheira nacional do Brasil Export. Como debatedores, a senhora Jennifer Pires, coordenadora do Departamento Tributário do Kincaid Mendes Viana Advogados. O senhor Jorge Lima, assessor especial do Ministério da Economia. E também teremos a participação do deputado federal Hugo Leal, relator-geral da Lei Orçamentária da União 2022, que está a caminho do nosso evento. Os senhores podem tomar os assentos. Convido para fazer uso da palavra o senhor Benjamin Galotti. Olá, bom dia a todos. É muito bom retornarmos aos eventos presenciais. É insubstituível esse momento, por mais que a tecnologia nos auxilie e nos traga algumas alternativas, esse convívio, esse sentimento de calor humano é fundamental. Registro que é uma honra poder participar de mais uma etapa, mais uma edição do Brasil Export, e que já se consolidou como o principal evento do setor de logística e infraestrutura. Portanto, de início, preciso fazer o registro de saudação ao CEO do Brasil Export, meu amigo Fabrício Julião, ao presidente nacional, Dr. José Roberto Campos, e todos os demais que fazem desse evento uma realização concreta e que se consolidou realmente como o principal evento do setor, né? Evelyn, Bruno, vocês estão de parabéns. Vamos dar início ao painel Reformas estruturantes de impacto para o desenvolvimento econômico e investimentos na infraestrutura de logística. Prometo que serei breve. Quando eu escuto isso, normalmente eu fico com medo, mas eu prometo realmente que não vou me estender. A tarefa que me foi incumbida como apresentador tem por finalidade demonstrar a pertinência e relevância do tema escolhido para esse painel, que surgiu em decorrência da reforma tributária e que depois evoluiu para englobar também as demais reformas estruturantes que tivessem impacto para o setor de infraestrutura e logística, de modo a garantir maior amplitude ao tema. Especificamente quanto à questão tributária, temos que o Brasil demanda por uma reforma há pelo menos 3 décadas. Tal fato é sintomático de uma certa letargia administrativa para apresentar respostas à sociedade no tempo esperado. Apenas para registro, nesses 30 anos de espera, a carga tributária se elevou de 27% para 33% do PIB, e o sistema de arrecadação de impostos tornou-se ainda mais complexo e moroso para todos os contribuintes. Ao redigir essa breve apresentação, eu lembrei de uma frase do meu xará Benjamin Franklin, que, ao terminar sua parcela de contribuição para a Constituição Americana, em 1789, deixou consignado um registro de que, na vida, nada é certo, a não ser a morte e os impostos. Passados mais de 200 anos desse fato, temos a convicção de que ele realmente estava certo, infelizmente. Além de o Brasil se ressentir de uma elevada carga tributária, há também o problema do elevado grau de burocracia, fator que prejudica de forma contundente o bom desempenho das economias, das atividades econômicas e de desenvolvimento de novos negócios. Segundo o Banco Mundial, o Brasil encontra-se na 124ª posição do ranking sobre o ambiente de negócios, o denominado Doing Business, entre 190 países analisados. Entre os itens avaliados pelo Banco Mundial para estabelecer essa classificação estão o número de dias gastos na abertura de empresas, o tempo investido no pagamento de impostos, a demora para a obtenção de autorização para investimentos e obras,
e a dificuldade de acesso ao crédito. Essa, com certeza, não é a posição que gostaríamos de estar, não é o posicionamento que o Brasil merece para estimular e a realizar os novos investimentos que tanto aguardamos. A soma de todos esses entraves passou a ser denominada pejorativamente como custo Brasil, expressão que todos nós conhecemos e somos diretamente afetados. Diante desse cenário, temos a certeza de que já passou da hora de adotarmos as medidas necessárias para transformarmos essa expressão em sinônimo de eficiência, agilidade e modicidade de encargos, de modo a alcançarmos o nosso prometido ciclo virtuoso. Cumprindo a promessa de ser breve e já caminhando para a conclusão, registro que não temos a pretensão de, nesse curto espaço de tempo do painel, apresentar soluções para os problemas que afligem o setor, mas tenho a plena convicção de que aqui, no Brasil Export, é o local adequado para darmos forte impulso e auxiliarmos a tomada de decisões que tanto aguardamos. E é justamente sobre essas medidas que os debatedores irão se debruçar na próxima hora. E assim sendo, passo a palavra para a nossa moderadora, doutora Jaqueline, minha colega do Conselho Nacional. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, e especialmente na companhia do senhor Jorge Lima e da colega Jennifer, pelas experiências e trajetórias de cada um. E eu gostaria de ser bastante direta também dentro deste painel, e gostaria de começar com o senhor Jorge Lima, pela sua experiência de vida, pelas propostas que tem trazido, e o senhor me permite com uma pergunta. O senhor afirma acertadamente que o Brasil tem vários Brasis, e que nós não precisamos ser o Brasil do futuro, e sim o Brasil do amanhã. Essas reformas tão necessárias, estruturais, e que pretendem ser estruturantes, elas contêm, seu bojo, mecanismos de proteção frente às crises econômicas cíclicas de um sistema capitalista para se tornarem duradouras e trazerem a tão almejada produtividade do país? Bom dia, é um prazer. Julião, muito obrigado. César, muito obrigado pelo convite. Primeiro que eu sinto em casa, né? É a minha primeira experiência no setor público. Eu venho de 25 anos aí como presidente de grandes empresas e empresário. O que me levou a vir para o governo é que eu fiquei 40 anos xingando o governo, xingando o Congresso, não fazendo porcaria nenhuma. Aí, um dia, acordei influenciado por alguns amigos, como Abílio Diniz, o próprio Jorge Gerdau, Ricardo Semler e outros, o próprio Edu Mofarred. Alguns falavam comigo, não, está na hora, então, de eu, sei lá, fazer alguma coisa. E eu vim para isso. Tem 1 ano e meio que eu vim para brigar pelo custo Brasil. Não sou especialista de tributária, não sou, mas a primeira coisa que eu cheguei aqui, primeiro eu detectei o tanto que eu era ignorante com relação ao governo. Para não falar estúpido, que eu acho que é muito pesado, né? Mas eu não conhecia nada de governo. Então, a conclusão que eu tenho é, o setor produtivo não conhece o governo não conhece o setor produtivo, é uma conversa de surdo, mudo e cego. Quem faz política pública está em Brasília não consegue conhecer o setor produtivo. Aí que eu falei, gente, por que eu acredito, eu vou chegar nessa conclusão? Primeiro, eu sou engenheiro, eu acho que tem 2 engenheiros no Ministério da Economia. Eu não sou economista. E como engenheiro, deve ter muitos aqui, a gente é muito de tese, né? A gente é muito de processo e tese. Para mim, não tem hipótese, tem tese. A hipótese sai e gera uma tese. E a tese é que você trabalha. Acontece que nós não temos condições de mudar o Brasil sem um triângulo equilátero. Essa é a única certeza que eu tenho antes de chegar nos Estados. E por que um triângulo equilátero? Uma das empresas que eu fui presidente da América Latina, depois fui vice-presidente global, eu tinha escritório em 110 países. Eu não conheço um país do mundo desenvolvido ou ditatorial também que o setor produtivo não tem uma atuação forte. E aqui no Brasil a palavra lobby ficou nefasto. Parece que lobby é um negócio nefasto. Lobby não é nefasto. Lobby é de direito. Por isso nós estamos com o PL aí pedindo apoio aos deputados para legalizar. Vai nos Estados Unidos, vai na Alemanha. Ponto. O segundo ponto é que eu achava o seguinte, não, o custo do Brasil, 1,5 trilhão por ano,
Beleza, é só fazer as reformas. Não! Esse é o nosso grande problema. Porque o custo do Brasil, ele depende até 10 anos. Cada dia que a gente deixa de votar um projeto, significa 10 anos mais um, 10 anos mais dois. Hoje eu entendo, porque eu tinha 10 anos na Copa do Mundo, tocar aquela musiquinha para frente, Brasil, e meu pai falava comigo, não, o Brasil é um país futuro. Já passou 51 anos, eu não vi chegar nada. Continuamos no mesmo lugar que nós estamos há 30 anos. Então, o que nós vimos? Que o custo do Brasil, você pega a lei de saneamento, para ele ter o ápice dele, é 10 anos. Lei do gás, 7. O marco elétrico, a privatização da Eletrobras, 5 anos. Reforma administrativa, até 10 anos. E aí eu falei o seguinte, nossa, agora nós estamos. E por que é a garantia disso? Porque tem uma outra coisa que é muito engraçada no país. Quando você faz portaria, decreto e regulatórios, tudo pode mudar. Quando você faz lei, é difícil. Por isso a necessidade de se votar as coisas, mesmo que não sejam aquelas que nós queremos. E aí eu queria fazer uma reflexão. Eu estou só 1 ano e meio no governo, relutei muito a vir, mas agora estou muito feliz até, o tempo que eu estiver aqui, mas está um jogo interessante. Eu acho que eu nunca aprendi tanto na minha vida, de tão complexo que é. E nessa complexidade, eu acho que a gente faz uma reflexão. Nós, brasileiros, não é uma crítica destrutiva de forma alguma, é uma caracterização, nós temos uma memória muito curta para tudo. Então, vamos imaginar o seguinte, né? Quando você casa com a viúva, você leva os filhos. Isso é uma coisa natural. Então, eu vou voltar da época que eu não estava, mas eu queria que todo mundo fizesse um pequeno racional. Assume-se um governo, em janeiro, você tem 5 meses para mexer com 5 ministérios em um. Você não tem ideia do que é mexer no setor público. Vocês não têm, eu não tinha. Eu acredito que a maior parte de vocês não tenham. É tudo por portaria. Eu, quando fui convidado para ser assessor do ministro, eu demorei 3 semanas para ser nomeado. Na empresa, você vira para o cara e fala, promoveu, amanhã, H, põe na ficha e vai embora. Aqui não é assim. O sistema é complexo. É muito complexo. Então, para estruturar 5 ministérios em um, foi até tempo recorde para mim, pelo que eu conheço hoje. Eu não vou dizer que eu não posso ser, eu posso ser idiota, mas burro não, também não dá. Das 10 empresas, eu entrava com 1 mês, 2 meses, eu pegava, porque foram 10 empresas, segmentos diferentes. Aqui eu demorei 4 meses para entender, eu tenho do SEI. Então, tem que não sei, os documentos você lê todo dia, o cara manda para você, você tem 10 que assina, passa. Depois eu descobri que ninguém assina nada sozinho. Então, ninguém manda nada. Eu já imagino eu acostumado, que chegava num lugar, eu estava lá, eu fazia empresa, né? Discute processo participativo, mas você põe uma regra, o trem funciona. Aqui eu descobri que ninguém manda nada. Todo mundo precisa de alguém. Se o presidente fizer um decreto, ele precisa de uma MP. O Congresso tem que votar, o Senado tem que votar, outro vota, outro derruba, outro entra com a emenda. É isso, mas não é defeito. É conhecimento, é o processo democrático nosso. Aí eu fiquei decepcionado, porque eu falei, não mando nada. Coisa ruim. Aí eu aprendi que governo é um processo de negociação. E não é negociata. Ninguém está falando disso nesse governo. Mas é um processo de negociação de aprender a ganhar e perder. Então, no caso específico das reformas estruturantes, nós mandamos 24. Entramos com 22, depois foram mais 22 do Custo Brasil, que ele tem um potencial, já foram votados 9, faltam 15, passa pela reforma administrativa, passa pela reforma tributária, passa pela BR do Mar, que influencia, passa a votar o decreto agora no marco da ferrovia, passa pelo marco elétrico, passa por debêntures de infra, são todos os projetos que eu divulgo aí, eu acho que o pessoal, o César e o Julião já devem ter mostrado para vocês. Então, por que eu acredito? Porque são marcos. Se você olhar os que nós já aprovamos até agora, nós temos 500 bi que entra no Brasil nos próximos 10 anos. Olha o exemplo do SEDAI do Rio. Foram 27 ou 28 bi na primeira. Para vocês terem uma noção, o Tarcísio tem um orçamento, se não me engano, de 8 bilhões por ano. E aí, nós falamos da reforma administrativa. Eu chego na tributária. Aí, na administrativa, o pessoal vira para mim assim, não está bom. Espera aí. Então, vamos conversar uma coisa que eu aprendi. E aí eu estou compartilhando com vocês, de forma alguma eu quero ser professor, nada. Estou falando da minha experiência que eu estou tendo. Eu já descobri que a gente sabe o que manda para o Congresso, mas não sabe o que volta, de direito. Porque são 513 deputados, se não me engano, 81, 82 senadores, que têm opiniões divergentes. Você não tem opinião única para tudo. Aí entra emenda, muda aqui, tira ali, mas não importa, tem que avançar. A reforma da Previdência, naquela linha do tempo que eu estava falando com vocês, nós fomos até julho para reestruturar. Eu brinco até com o Paulo, que eu falo, nossa senhora, você tem um azar do cão, né? Em bom sentido, porque quando você entra com a Previdência, que era a primeira estruturante nossa, que era necessário,
não saiu do jeito que a gente queria, talvez daqui a 10 anos tenhamos que fazer outra. Como a trabalhista que foi feita pelo Michel, talvez nós vamos ter que voltar daqui a pouco. Não importa, primeiro você tem que dar um passo. Se você não dá um passo, você não anda. É a mesma coisa você fazer turnaround na sua empresa, querendo já dominar o mercado antes de tirá-lo do vermelho. Não, você não vai sair do vermelho para o positivo em um ano. Não existe isso. Quem faz turnaround, ou já participou de empresa, sabe disso. É a mesma coisa aqui. Então, o importante era passar. Ela foi até novembro. Já fevereiro, pandemia. E as pessoas acham que tinha clima de votar reforma estruturante. Até porque também não tínhamos dentro da Câmara uma pessoa querendo acelerar, como é o Lira hoje. O Lira é um reformista nato, me surpreende. Me encanta, para falar a verdade. Ele vem sendo um reformista, esse Congresso é reformista. E aí, o que acontece? Veio a pandemia, ficamos igual louco, põe dinheiro, 350 bi para lá, 600 para cá, aí fala, ano que vem a gente trabalha, ano que vem segunda onda. Então, não é possível, que hora que nós vamos ter sossego? E agora a crise hídrica. E eu morro de rir quando as pessoas falam altamente previsível. Olha, meu filho é dono de comercializadora de energia. Eu falo o seguinte, o cara que acertar o tempo de 10 anos, esse vidente eu queria conhecer, quem sabe não perder minha vida daqui a 10 anos. Porque não é possível. Nós somos 90% hidrelétrico. Como é que eu vou prever? Você tem sinais. Essa é a pior crise dos últimos 90 anos. Conversa com qualquer pessoa de energia. Então, nós estamos em outra crise em cima. Nós não tivemos sossego, paz para fazer. Mesmo assim, nós avançamos muito. Hoje, o custo Brasil, nós temos mais ou menos 400 bi potenciais executados. Por que potencial? É o que eu falei com vocês. Se eu mexer no ANR, amanhã ela está pronta. Eu impacto amanhã. Uma ANR trabalhista, ela acontece amanhã. Mas a lei do gás, como eu disse, 7 anos. Então, por isso que a gente fala o termo potencial. O que está no Congresso, esses 15 projetos, eles não levariam aos 800 bi potenciais. Com mais o infralegal, nós chegaríamos em março do ano que vem com 1 trilhão que vai acontecer nos próximos 10 anos, faltando ainda 500 bi. Agora, ele é um processo de negociação, não é um processo fácil. Ele é complexo, porque são muitos atores em volume, 503 deputados, 82, tem também o governo, que nem sempre tem a mesma opinião, entre própria economia ou entre departamentos, e que é de direita, é democrático. Porém, ela só tem uma saída, se o setor produtivo participar ativamente. E aí, senhores, eu também faço uma crítica, não, de forma alguma, considera destrutiva. Mas, muitas vezes, quem me acompanha de perto nos grupos aqui, eu acho que tem 3 ou 4 aqui que estão num grupo que eu converso com eles, quando você fala com o setor produtivo assim, beleza, vou dar um exemplo da tributária. Tá? A tributária, eu mandei para 120 associações, vocês lembram? Federações, grupos empresariais, falando assim, beleza, me dá uma solução. Veio 5 e 125 críticas. Porra, ainda é muito difícil. Então, nós temos que entender que o governo nunca vai ser competente igual ao setor produtivo. Então, precisa de soluções. Críticas, juro para vocês, eu aprendi se fazia isso. É a mesma coisa que a gente fala de Congresso. Eu olho o Congresso hoje com uma visão totalmente diferente do que eu tinha. Ah, que eles não fazem isso. Não! Eles trabalham muito, gente. Eu estou lá direto agora vendo, tem vários deputados reformistas, não vou ficar citando que é ruim, né? Você cita um, esquece o outro, o cara fica com raiva. Ah, tem isso também, gente. Governo é o lugar mais ciumento que eu já vi na minha vida. Eu achei que minha mulher era a pessoa mais ciumenta do mundo. Eu acho ela uma santa hoje. Governo, nossa senhora. Você pisa em ovo, tem ciúme daqui, ciúme dali. E tem que conviver com isso também. É o processo democrático, mas tem. Então, o que eu acredito? Hoje eu estou muito convicto de 3 pilares, para deixar claro para vocês. Primeiro, a democracia de se discutir. A tributária é a melhor? Não. Mas bem dito. Ah, não. Só um votando. Quer dizer, nós viemos com essas crises todas, aí você fala assim, vou fazer tributário. Legal. Desde 90, o qual tentou fazer. Todo mundo começa a fazer, é a mais difícil, porque vai afetar o bolso de alguém. Alguém tem que mudar alguma coisa para pagar. E nós temos por característica dizer o seguinte, no meu queijo, não. No do outro, beleza. Você está entendendo? Então, você precisa ter democracia para se discutir isso. E essa democracia chega quando está no Congresso. Eu estou impressionado com a capacidade do deputado, relator da Câmara, o menino do Pará lá. Celso, né? Sabino. Ele é um menino super bem preparado. E conversei agora com o coronel, que é o do Senado, também super bem preparado. Cabe a nós agora, se tiver um desequilíbrio de um lado ou do outro, discutir, mas discutir com soluções. E aí entra o processo nosso. Não adianta criticar, ficar olhando o copo vazio. Eu sempre, assim, minha carreira foi muito construída em alavancagem e turnaround. Eu brincava o seguinte, pior coisa que tem, não tem ideia ruim, tem ideia mal vendida ou mal implementada. Não tem.
Ou era mal vendido ou era mal implementado, senão não tinha surgido tanta coisa nova. O problema é que você sempre vai ter o pessimista, o chato da mesa, que é o cara que vira para você e fala assim, já fiz isso, não deu certo. Ou ele pega a exceção para derrubar seu plano. Isso aí, qualquer empresa vai ter isso. Eu falo que é o cara que é o contra. Aqui não lembra que aqueles desenhos animados, os mais velhos aqui vão lembrar, ó dia, ó noite, eles choram por qualquer coisa. Por isso que eu odeio andar com pessimista. Odeio. Se vocês falarem que eu tenho um preconceito na vida, eu tenho contra o pessimista. Eu não gosto. Se eu sentar com o pessimista, eu prefiro ficar em casa. Entendeu? Porque ele tira eu do sério. Eu não consigo. Mas voltando, pensa bem. Então, nessas reformas, respondendo especificamente, o que eu enxergo para o Brasil? É uma visão talvez até muito pessoal minha, mas que eu tenho várias pessoas hoje no governo que compartilham dela. Primeira coisa é atacar o custo do Brasil no macro. E o custo do Brasil não é só indústria, o custo do Brasil é comércio, serviço, indústria e a transversalidade, que é o setor logístico do país. Nenhum país cresce no mundo com o setor logístico sem estar eficiente e barato. Se não me engano, eu posso estar enganado, porque já tem mais tempo que eu fui presidente de empresa de logística, desde, acho que foi 2016, 2017, nós éramos mais ou menos, o Brasil, a gente 12,5% ou 12,7% do PIB. Você vê os Estados Unidos é 7,7%. A China vem descendo vertiginosamente, deve chegar nos próximos 10 anos a 6,5% do PIB deles. A Malásia evoluiu, porque a logística é o centro. Se você quer saber se um país está crescendo, você olha duas coisas, a logística dele e a construção dele. Você nunca viu um país em crescimento que não tenha muita construção. E você nunca viu um país em crescimento que não tenha um movimento logístico forte. E nós, complicado, com modais extremamente complicados. Nós somos um modal rodoviário, não desenvolvemos aéreo, temos problema do fluvial, que não vai dar para corrigir agora, porque nós optamos pelo sistema hidrelétrico. Hoje é muito mais caro, chega a ser praticamente inviável, quer dizer, copiar o modelo do Paraguai. E também, com relação ao norte, você tem o problema do calado. Nem toda hora é navegável. Então, o fluvial eu não apostaria muito a longo prazo. Mas temos que evoluir na BR do mar, temos que evoluir na cabotagem, temos que evoluir no infra, temos que evoluir em políticas públicas nesse novo modelo que nós temos. Nós temos uma crise hoje de containers, é uma crise muito mais mundial, muito mais de movimentação. Você tem as fusões das empresas marítimas, que isso, quanto menos empresa, você fica mais na mão. Então, tem um monte de coisa para resolver. O problema é começar. Se não começa, você não melhora. Se a gente ficar olhando todo... O Abílio de Diniz falava uma coisa comigo assim, se você quer ter uma estratégia, não abraça 10. Abraça 10, mas escolhe uma, resolve, escolhe a segunda, resolve, ou 3 ou 4. Querer resolver todas, não vai resolver. Então, como eu disse a vocês, temos esse potencial, temos que avançar na reforma administrativa, e aí vem os críticos. Os críticos sempre falam assim, desvirtuaram, não vão colocar A ou B, mas tem que fazer. Vocês imaginam, eu repito, o orçamento, se eu não me engano, está nessa casa aí, de 8 bi do Tarcísio, nós gastamos 8 bi hoje com profissões que não existem no governo. Entendeu? 6,5. Nós gastamos 8 bi por ano com profissões que não existem mais. Assessorista, operador de telex, operador de telemarketing, sei lá, de telefax. Eu nem lembro, olha que eu sou velho, eu não lembro como é que eu opero um telefax. Não juro para vocês que eu não lembro mais. Então, o que eu cheguei à conclusão é que essas reformas elas se garantem pelos marcos elétricos que estão acoplados nela, mas vai ser um processo evolutivo. Nós vamos ter que estar sempre vigiando esse contexto. Outra coisa, nós precisamos derrubar os regulatórios do Brasil. Já fizemos um avanço grande, nós temos mais de 300 mil regulatórios do Brasil, alguns de 1940. Eu não consigo imaginar. Antes de vir para cá, eu estava em 5 conselhos, quando você vem para o governo, você tem que largar tudo. Então, eu larguei os conselhos todos para fazer essa dedicação. Nos conselhos, eu morri de rir quando o cara falava comigo assim, vamos fazer um planejamento estratégico de 5 anos? Eu falo, você está doido. 5 anos hoje, você está doido. Por quê? Porque nós estamos num processo de comportamental exponencial e tecnologia exponencial. Então, você muda muito rápido. Não dá para você falar em 5 anos. Você vai ter que fazer um de 3 e todo ano você alinhar para onde você está indo. Quem imaginava que o comércio eletrônico ia crescer 70%? Nós ganhamos 10 anos de comércio eletrônico no país, com a pandemia. Essa é a verdade. E hoje tem um processo de tributação. Como é que nós vamos tributar esse sistema hoje? Porque a pirataria virou eletrônica. Nós vamos ter que discutir isso. Então, reforma administrativa é necessária. Se uma coisa não saiu de um jeito ou de outro, ok, mas avançando. Mesmo falar, não vamos mexer nos direitos agora, só daqui a 10 anos. Ok, mas nós vamos resolver lá na frente. O problema nosso é não querer começar a resolver para daqui a 10 anos escolher. Por isso que eu falo que é o Brasil do futuro. É de amanhã, porque cada dia que nós perdemos, nós estamos perdendo, tá? 10 anos mais 1 do total, né? 10 anos mais 2 e assim por diante. Por último, essa é a coisa que mais me impressiona. Das 10 empresas, 5 eu operei no Brasil inteiro. Do Acre ao Chuí. Mas olhando para o meu umbigo, né, gente? Eu olhava o meu negócio.
Agora que eu visitei nessa pandemia, eu não parei nem um dia. E, graças a Deus, não peguei. Também estou vacinado, tudo. Porém, eu fui em 21 estados. E olha que eu já conheci o Brasil bem. Quando eu descobri, é a sua frase, que aqui impacta, inclusive, o setor logístico e portuário do Brasil, bastante, é que nós não temos 27 estados. O maior erro que o Brasil pode cometer, ele achar que ele tem 27 estados. Nós temos 27 países, completamente diferentes. Compara com os Estados Unidos, compara com China, compara com o Canadá, compara com a Austrália, Índia, qualquer um de dimensões, as características sociais, culturais, geológicas, de terra, de capacidade, é tudo diferente. Às vezes as pessoas falam comigo assim, a Amazônia legal é igual. Nada. Não é. O Acre não tem nada a ver com Roraima, que não tem nada a ver com Rondônia, que não tem nada a ver nem a floresta. A floresta é dividida, alguns pontos ela se intercede. E aí eu pergunto para os senhores, eu tenho que tirar o custo do Brasil e, simultaneamente, eu tenho que começar a fazer política pública para desenvolver os estados. Não é justo o Norte e o Nordeste pagar a conta que nós temos. Senhores, nós temos 10 milhões abaixo da linha da pobreza, 36 milhões de informais e 33 milhões com carteira assinada, sendo que 70% está abaixo de 5 salários. Que país que cresce desse jeito? E aí é que eu pergunto, com reforma estruturante, então você faz o grosso e depois você ataca localizado. Quando a gente fala, como é que Natal, não sei quem aqui é do Rio Grande do Norte, né, que a gente fala que não conhece o Brasil. Você vai no Rio Grande do Norte, eu não sabia. Juro para você que a minha ignorância é grande. É um dos maiores exportadores do mundo, de melão, mamão. Tem porto? Não. Como é que ele escoa? Como é que ele escoa? Você vai no Ceará, que é um dos maiores exportadores de lagosta, você não tem um programa de refinanciamento de frota que incentive a aumentar a capacidade de exportação? Qual a solução do Acre? Uma floresta que 86 foi conservada, com uma esquerda prometendo venda de queda de carbono. Eu acho que eu vou estar de Alzheimer, não vou lembrar que eu tive aqui, e o crédito de carbono capaz de estar discutindo ainda se alguém vai comprar. Minha visão, estou vendo toda hora isso aí, eu particularmente, nada a ver com o governo, tenho dúvidas. Se realmente é esse o nosso caminho. Porém, se você olhar o Acre, é uma floresta baixa, é uma floresta sem água, é uma terra não tão produtiva, ela é mais pecuária. Qual que é a solução do Acre? Por que você não mete uma ZPL, uma zona de explotação, invade o Peru e os outros lugares? Por que tem que depender do sul-sudeste? Roraima. Nós temos que resolver um dos projetos lá, que é o terra indígena, porque o Estado é dominado por esse problema. Por outro lado, como é que eu desenvolvo Roraima? Mesma coisa. Liga Georgetown e vamos explorar o Caribe, porque o americano olha o Caribe mais ou menos. Eu sei porque eu competi com eles pela BRF lá. Entendeu? Não é o mercado que eles têm, mas para a gente isso é importante para lá. Como é que eu desenvolvo Rondônia se eu não ligar a 319? Foi aberto e agora virou um problema. Mas eu tenho que ligar Manaus ao Rondônia. Então, nós temos que ter projetos independentes. Hoje, a maior parte de energia eólica está no Piauí, está no Rio Grande do Norte. Então, não adianta a gente querer fazer política pública, sabe, sem olhar a individualidade. Então, por isso que eu te falei, eu acredito no grande, mas é como se você fizesse uma matriz, sabe? Aqui eu estou no custo Brasil grande e aqui eu vou operar no custo Brasil localizado com política pública. Olha para vocês verem. Solução do Nordeste. Quem sou eu para ensinar o pessoal do Nordeste? Mas eu não consigo entender na minha vida, e afeta também todo um movimento logístico como um todo, quando você fala comigo o seguinte, por que nós não temos de turismo? Esse é o maior exemplo que eu dou para entender o que é reforma estruturante. Sabe por que a gente não tem processo de turismo no Brasil? Porque ele é estruturante, ele precisa de 8 a 10 anos. E nós não fazemos economia de Estado, a gente faz economia de governo. Por isso que tem que passar por lei. Por isso que tem que criar marco. Olha para vocês verem, o Brasil só não tem turismo de inverno. Para pensar. E vulcão? Também o cara quiser visitar vulcão, pode ir em outro país, eu não faço questão nenhuma de ter um vulcão aqui para alguém visitar. Ah, vá para outro lugar lá, vá lá para a Himalaia, onde ele quiser. Beleza. Nós recebemos 7,2 milhões de visitantes por ano. Argentina, 6,7. Eu não vou falar os 5 maiores, que é China, Estados Unidos, França, Itália e Espanha. México é 25 milhões. Com um projeto de 10 anos que eles criaram. E esse projeto é um projeto estruturante porque ele passa por infra, ele passa por logística, ele passa por modelo aéreo, ele passa por licenciamento ambiental, passa por um monte de coisa. Então, você tem que estruturar isso num projeto de longo prazo. Mais engraçado, o pessoal fala comigo assim, não, mas você é doido, você gosta de turismo porque você também já teve hotel. Não, já tive hotel, por isso que eu gosto mesmo. Agora, se esse número que eu dei para os senhores não resolve, para convencê-los, no governo, eu falo isso, vamos fazer uma conta diferente. A média mundial do PIB de turismo é 10,4. Nós somos 7,7 antes da pandemia. Significa que, se eu chegasse na média mundial,
Eu injetava 225 bilhões na economia brasileira por ano, com 4 milhões de emprego. Eu posso resolver no Nordeste, que tem uma das maiores áreas. Não tem praia mais bonita que Patacho. Quem é de Alagoas aqui? Eu sou um apaixonado com as praias lá de cima. Fernando de Noronha, Patacho, Carneiros. Pelo amor de Deus, você vai para o Rio de Janeiro, Búzios, o próprio Rio de Janeiro. Então, não tem motivo para isso. Mas isso é o reflexo de todas as reformas estruturantes que a gente faz. Porque nós não conseguimos fazer processos que têm um pensamento de longo prazo para resolver. A tributária tem um monte de problema, tem que ser corrigido, tem que batalhar lá, dizer isso aqui prejudica o outro. Só uma coisa que é muito clara que vocês precisam entender, que foi o meu maior choque. No governo, tem essa tal de lei de responsabilidade fiscal. Eu vou me permitir cometer alguns erros, que é tão complicado que tem hora que eu olho assim, nó, que coisa difícil. Então, assim, você vai me ajudar até depois, você me comenta para mim se eu estiver falando muita besteira, que eu sei que você conhece mais do que eu. Porém, o que eu achava? Eu tenho um orçamento, igual a empresa. Se eu economizar no marketing, eu passo para comercial. Se eu quiser economizar no final. Aqui, não. O orçamento é todo carimbado. Então, não adianta eu querer fazer. Se eu tirar um ICMS, eu tenho que compensar com outro. Eu não mexo no orçamento, não é isso? Então, às vezes, as pessoas viram para mim e falam assim, não, tira um EPI ali. Eu tiro de quem? Porque eu tenho que compensar. E se eu tiver que criar uma despesa nova, tem uma receita nova. A solução do IOF até dezembro é porque é receita nova, não tem opção. Ou eu deixo 2 milhões de pessoal fora da miséria que está, porque aumentou muito. Eu estou assustado, não sei vocês. Eu estou reparando agora, São Paulo, Avenida Paulista, tanto de gente na rua. Belo Horizonte, que eu vou muito, é a minha cidade, eu moro em São Paulo há mais de 20 anos. Belo Horizonte é Savassi, que sempre foi um lugar muito tido assim, como um dos melhores lugares de Belo Horizonte. Eu contei mais de 50 pessoas dormindo na rua. A miséria aumentou mesmo com a pandemia. Então, tem que fazer alguma coisa. Então, precisa também ter um entendimento desse funcionamento para não olhar só o ponto do umbigo. Então, eu acredito que com a participação de vocês ativa, eu sempre brinco o seguinte, o dia que eu voltar, eu não volto mesmo. Eu não volto mesmo. Em tudo. Na imagem dos deputados, você imagina que esses caras, modo de falar, senadores, ao mesmo tempo que ele está votando um projeto super grande do Brasil, ele está atendendo um pedido da base dele, que é de direito, ele foi eleito para isso, que pode ser ciência médica. Não é fácil, nós temos que ajudá-los também. O setor produtivo tem que esclarecer. Eu não sei quantos de vocês leram PL. O primeiro eu dormi, o segundo eu achei que eu era burro, tipo, olhar um monte de nome no dicionário, e o terceiro, por quê? Porque a minha cabeça funciona você fazer um resumo, eu entro aqui, a gente que é do setor produtivo, um PowerPoint com 3 páginas no máximo, o que eu ganho, o que eu perco, qual é o risco, vantagem, curva, pronto. Temos que ajudá-los também. E eles são reformistas. Esse é um congresso reformista. Eu garanto aos senhores, eu fico impressionado com tanto de deputados, senadores que vêm com propostas reformistas. Agora, um acha B, outro acha, que eu falei com vocês que é o democrático. Então, da minha parte, só dizer para você o seguinte, eu não volto igual, eu acho que o setor produtivo tem uma inversão no Brasil, quer dizer, não é o setor produtivo que trabalha para o Estado, é o contrário. Em qualquer lugar do mundo desenvolvido é o contrário. É o Estado que trabalha para o setor produtivo. Nós temos que diminuir o tamanho desse Estado. Nós temos que modernizar esse Estado. E isso não quer dizer que não tem pessoas boas no serviço público. Muitos dos que estão comigo seriam diretor em qualquer empresa minha, das quais eu fui presidente. Tem gente boa, mas também tem gente ruim. Tem umas coisas que nós precisamos fazer as correções. E isso é a mesma coisa da tributária. Passa por isso. Nós nunca vamos acertar 100%. O único projeto que a gente teve maioria esmagadora foi ambiente de negócio. Pode olhar para você ver nas votações. Essa é esmagadora. Foi 410, 420 deputados. E é normal. Mas temos que avançar. Então, eu não voto igual. Como eu também não voto, hoje, eu votava como? Outro dia eu estava reparando, na última eleição eu votei numa senadora em São Paulo, achei PCD, que estranho lá, falei, vou ajudar, tal, vou votar. Ela vota tudo que eu não acredito. Tudo que eu acredito, ela vota contra. Eu me pergunto, por que eu não olhei a plataforma dela antes? Então, essa responsabilidade nossa também de ajudar o Senado e o Congresso e ter uma participação ativa de formador de opinião, hoje eu mudei. Hoje eu quero ver a plataforma do cara. Ele vota o que eu voto. Eu acredito no que eu acredito ou ele acredita diferente? Essa pessoa mesmo vota tudo contra. Teve uma outra deputada que também nós apoiamos por um movimento que eu pertenço. Ela vota tudo que eu... Nada, mas não tem um voto das 20 que eu vi lá, as votações que nós colocamos, que vota igual. Então o erro é meu. Hoje eu tenho essa consciência. Então, eu repito, a solução do Brasil está na mão do setor produtivo.
num triângulo equilátero que ele possa participar junto do Executivo e junto do Congresso. Eles são uma peça fundamental, até porque, quando você girar o projeto lá para dentro, você tem esse poder de discutir abertamente e auxiliá-los. Tá? E tem reforma. O Rio de Janeiro mesmo, o deputado Léo, o Léo já chegou não, né? O Léo é um cara que eu admiro muito. O Portinho é um cara que fez o marco da startup. O Léo, se não me engano, está na mão dele o marco do reempreendedorismo, que é fundamental. Você quebra uma empresa, você pode abrir outra no dia seguinte. Não fiz aquelas mágicas de arrumar primo, parente, cunhado, né? Aí é melhor, você abre você mesmo, entendeu? Então, assim, eu não tenho dúvida, a única coisa que eu não tenho dúvida é que quem vai mover essa reforma estruturante e não deixar regredir é o setor produtivo. Nós podemos, essa polarização está enjoada, eu já não aguento mais escutar essa polarização, tá? E é ruim, eu espero, sinceramente, que a gente consiga voltar com o presidente Bolsonaro, porque é a agenda que a gente acredita estruturante, porém, independente, nós vamos ter que criar projetos estruturantes de longo prazo, como eu citei o turismo, vai precisar para a logística, nós precisamos imaginar, o Brasil ainda não desenvolveu inteligência suficiente no setor logístico, pelo menos na época que eu estava até 2018, você tem movimentos hoje de inteligência artificial dentro da logística nos Estados Unidos, fantásticos. Eu nunca coloquei porque eu não tinha dinheiro para investir, também tem isso. E, por fim, ontem eu tive uma reunião com o ministro do STF, que eu fiz uma pergunta que eu falei o seguinte, tem um item, e isso é nós. Esse item eu queria deixar bastante registrado aqui como futuro estruturante. E ali é advogada, né, que eu entendi. Só ela vai entender o que eu estou dizendo. O Brasil tem, dá 1,5 trilhão, então você não tem dúvida, é 1,5, eu já falei 1,5 trilhões e 1,5 trilhão. Todo mundo me corrige quando eu falo trilhão e outros que me corrigem quando eu falo trilhões. Mas eu acho que o correto é 1,5 trilhão que me falaram. Ok. Desses, 200 bichos chama segurança jurídica, que é o que mais afasta o investidor do Brasil. Ou nós mesmos, empreendedor. Eu, depois que vim para o governo, eu colocava 5.300 imagens de empreendedor no Brasil em cada praça pública. Porque o cara, para ser empreendedor no Brasil, ele é louco. Eu fiquei empresário depois de velho, o cara é louco. Porque tudo é feito para atrapalhar. Tudo é feito. Quando você fala 1.200 horas, é isso mesmo. Eu já tive empresas que o meu departamento tributário era maior do que o comercial. Na logística é muito comum. Você gasta mais tempo na logística montando uma estrutura tributária e trabalhista do que você tendo vendedor. Eu não sei vocês, nas empresas que eu fui, putz grila. Então, é difícil. Né? Aquela frase que todo mundo já escutou, temos que tirar o estado do cangote do empreendedor, mas ele é um herói para mim. Hoje eu vejo isso claramente. Então, a segurança jurídica, ela é outro triângulo, porque ela passa pelo Executivo, ela passa pelo Judiciário e ela passa pelo Congresso, porque o problema não é só do Judiciário. Mas com alguns números que eu gostaria que vocês atentassem. Então, no custo do Brasil, significa 200 bi. Então, 14% do custo do Brasil, nós vamos ter que resolver isso aí. Quando eu olho a outra vertente, eu pergunto aos senhores, eu conheço 110 países, um pouco mais, eu não conheço um país que tem 70% do PIB dele em contencioso jurídico. O Brasil tem um PIB de 7,5 trilhões e nós temos 5,2 trilhões em contencioso, seja trabalhista, civil ou tributário. Esse dinheiro, senhores, conhecem o que eu estou falando? Eu estou tirando ele da economia. Porque eu sou obrigado a colocar ele no balanço, eu tenho que fazer PDD, eu tenho que fazer previsão. E por mais que seja contábil, ele me limita na execução. Então não dá. E conversava isso com o ministro ontem do Supremo Tribunal, falando com ele, por que a gente não cria uma comissão de alto nível para trabalhar isso? Vou até lá novamente, fui muito bem recebido por ele, por essa ideia, estou voltando lá, porque nós precisamos avançar nisso. O Brasil tem 100 milhões de causas. Se a gente pensar que ela dobra, né? São 200 milhões. Dá uma causa por habitante. Você tem? Não. Se você não tiver, ele tem 5. Ele paga a sua. Porque é uma por habitante, mais ou menos. Não podemos. Então, esse trabalho também vai depender do setor, não é só do judiciário, isso é uma conversa ampla, de forma estruturante. Entendo que a gente tem um direito, né, que é romano, o nosso não é anglicano, o anglicano é mais fácil, mas não importa, nós vamos ter que criar soluções, porque o Brasil também não vai avançar sem resolver isso. Então, o projeto qual nós estamos fazendo é um projeto para 10 anos. Ele não é um projeto imediatista. E cuidado, se nós atingirmos o que eu acredito que é possível, nós vamos ter que atacar capital empregado, porque hoje nós destruímos toda a formação de mão de obra no Brasil, que é outro problema. A gente tem 14 milhões de desempregados, mas tem 4 milhões de vagas que não consegue preencher por não achar ninguém. Muitos aqui devem estar procurando gente e não acham. Então, é outro problema a ser tratado, mas primeiro vamos resolver o macro,
e caminhamos para aí, que o Brasil possa ter uma sustentabilidade de 5%, 6% nos próximos anos. É isso que eu acredito, gente. Muito obrigada. Mas eu ainda quero continuar mais um pouquinho com o senhor. Jennifer, só mais um pouquinho, que está muito empolgante. O senhor falou essa questão do comprometimento aí do PIB com as ações judiciais, né? Esse risco todo que a gente tem da falta de segurança jurídica. E há um tempo atrás nós tivemos um evento na ATP e uma professora inglesa falou que ela demorou muito tempo para entender uma fala que ela ouviu, que a lei no Brasil não pega. E que, além dela demorar muito para entender o que isso significava, ela nunca conseguiu traduzir. E aí eu venho para a Lei de Liberdade Econômica, especialmente onde ela trata da questão dos abusos regulatórios. Ontem nós ouvimos aqui uma grande preocupação do secretário Pilloni com relação a um possível tabelamento, uma possível fixação de preço da SSE. Como é que nós estamos na evolução de uma reforma estruturante que já está em ação, que é a Lei de Liberdade Econômica? Então, aí você vai aprendendo, né? Primeiro, não me chama de senhor, não. Diz que o homem tinha a crise dos 40, eu descobri que ela aparece aos 60. 60 desculpa a expressão, gente, mas é uma merda você fazer 60 anos, não é muito ruim. E as pessoas me chamam de senhor, é mais depressivo ainda. A única hora que eu uso essa porcaria de ser mais de 60 é para embarcar mais rápido. Mesmo assim, vocês imaginam que outro dia eu estava no avião, aí em cima da hora, o voo, às 6 horas da manhã, só tinha um lugar que era uma poltrona 15, que é a saída de emergência. Na hora que ele começa a taxiar, a aeromoça chega para mim e fala: senhor, só tem mais de 60. E eu, com aquela cara de idiota, não ia mentir, ela parou o avião, aí ela pega o velhinho pelo braço, levanta no avião e pergunta: alguém pode trocar com esse senhor? Dá vontade de matar a mulher. Eu fui para casa deprimido, eu cheguei em Brasília com até depressão. Então não me chama de senhor, me chama de Jorge, porque Deus que me perdoe. A velhice é muito ruim, gente. Vocês vão chegar lá e vocês vão ver o que eu estou falando. Então, voltando ao seguinte, outra coisa que você vai aprendendo aqui é que não basta a lei. Agora, é outra coisa que eu aprendi também, a doutora ali depois vai me ajudar. Não basta você fazer a lei se você não cuidar da regulamentação dela, que é aí que vem regulatório, portaria. Então, nós temos que... tem um grupo do qual eu pertenço, de empresários, antes de vir para cá, e agora eu fui obrigado a afastar, porque eu sou governo, eu tenho que escutar, mas não posso ter atividade direta mais, eu era sócio, que nós defendíamos começar a fazer o inverso no Brasil. E isso eu vi outro dia num instituto chamado Instituto Unidos pelo Brasil, que veio fazer um trabalho muito interessante, você acompanha, que é de movimentar os empresários em cima de uma frente parlamentar, que eles também têm ideia sobre isso. Nós precisamos inverter a ordem dos regulatórios. Quando eu te falei que nós temos que rever. O Brasil, você deveria ter protocolo. Você cria uma lei, eu crio o protocolo, se eu apresentar o protocolo, não tem mais regulatório. Essa visão nós precisamos. Parte do setor público não é uma crítica destrutiva, é uma constatação. Adora regulatório, adora portaria. Eu nunca vi. O melhor que eu tenho no governo é fazer uma portaria, um decreto. Eu tenho conselho que eu vou, que tem 80 pessoas, para 2 horas de reunião. Eu faço assim, sobrou para mim 30 segundos para falar, é isso? Ou 15? Você tem doido. Nós precisamos, para ter essa garantia, de, ao sair a lei, a gente precisa começar a movimentar para que não deixe ela ter a boa lei e os regulatórios destruir essa lei. Vale para a liberdade econômica, vale para ambiente de negócio, vale para marco de elétrico e outras. Nós temos que lembrar que o Estado deveria ter a menor intervenção possível no setor produtivo. Isso vocês podem olhar. Modelo Coreia, China, Malásia, Indonésia, o modelo todo da Escandinávia, entendeu? Leis com poucos regulatórios. Esse é o nosso caminho. Senão, você vai falar o seguinte, daqui a um pouquinho você cria... Mas tem tanto relatório ou portaria de baderna que você não executa nada. Porque aqui é engraçado. Vou te dar só... Desculpa, mas isso é importante. Outro dia, como eu tive que vir para o governo, eu tive que vender todas as minhas participações também acionárias. Eu tive que largar o emprego, larguei tudo. Mas também por uma boa causa. Eu ganho 13 mil, meu ticket de refeição é 450. Mas eu tenho que almoçar R$10, senão eu não janto à noite. Hoje, como o Fabrício me convidou para almoçar, já dá para gastar os 20 à noite. Eu fico muito grato, entendeu? Pelo menos à noite eu vou poder gastar. Então, por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo que o modelo nosso
precisa ser revisto de uma forma de não preocupar só com aquilo que está no Congresso. Nós temos que olhar para dentro agora, o infragão. Inclusive, uma das propostas minhas, que eu tenho conversado com o setor produtivo, é o que fazer de março a dezembro. Deveríamos aproveitar esse momento para atacar o máximo de coisa de infralegais. Por quê? Porque é de direito, os caras vão estar em campanha, e é de direito que eles estejam em campanha. Então, talvez eu não consiga uma velocidade de votação mais, mas eu posso trabalhar os internos. Tem muita coisa para ser feita. Tem hora que eu paro, assim, gente, os caras me contam umas coisas e falam, não acredito. Quem escreveu isso? Tem regulatório de 1940. Estou falando com você sério. Então, tem uma outra parte dessa história que o setor produtivo precisa nos ajudar, que esse governo é um governo que escuta o setor produtivo, vocês sabem disso. De que forma nós atacamos isso? Porque senão ela vai se perder lá na frente. Entendeu? O pessoal vai criar regulatório, vai criar um monte de coisa, que nós estamos no mesmo lugar que a gente estava. Entendeu? E a participação ativa, ela não é com crítica, ela é com soluções. Eu falo com vocês que uma das pessoas que eu mais admiro no governo é o ministro Paulo Guedes. Eu não sei se eu teria a resiliência dele. Ele e o presidente Bolsonaro. Pode gostar ou não, mas o presidente Bolsonaro é o único cara que tem 1000 dias que ele é atacado todo dia. Eu não sei se eu teria estrutura emocional para apanhar todo dia, desde o primeiro dia. São hoje, não é ontem, completou acho que 1000 dias. É 1000 dias que não tem. Inclusive, eu estou abismado que eles não culparam ele pela queda do Cruzeiro para a Série B, que não subiu, que é meu time. Eu não achei como é que eles não colocaram na conta do Bolsonaro, eu estou achando isso engraçado. Assim, não estou aqui fazendo apologia política, não, só estou dizendo que nós estamos precisando de um país agora com certo otimismo, com uma certa carga de participação, tá? Um setor produtivo dentro do direito dele, sem nenhum negociata, sem nenhum lobby nefasto, mas com o direito de criar as soluções e não as críticas. Hoje, crítica, eu estou cansado. Desde que eu fui para o governo, todo dia eu chego, abro minhas costas e vejo quantas sabatadas eu já tomei, chapadada, que a gente fala, né? Aí eu canto aquela musiquinha da lei, a lei áurea, não, é eu lá no pau apanhando. Então não adianta, não vai me ajudar em nada. Muito obrigada. Por gentileza, César. Nos ajuda no repórter. Vou falar um pouco. Olha, a Jennifer vai entrar no reporto. Eu vou cobrar, se quiser, eu só falo o seguinte, o reporto é um problema dos setores. Existe um grupo que quer e um grupo que não quer. Esse é de direito, gente, é democrático. Mas eu garanto a vocês que a palavra reporto, tanto dentro do governo quanto dentro do Congresso, ele está dividido. Parte defendendo fortemente e parte atacando fortemente. Então é difícil quando você está nessa posição, porque os argumentos eles vão entrando por vários lugares. E eu acredito que a grande decisão virá do Congresso, porque já está lá, né, para ser votado. Mas isso é uma coisa também que eu gostaria de chamar a atenção, sabe? Eu falo muito, depois eu vou apanhar de qualquer jeito. Então, também, eu já estou numa fase que eu estou igualzinho, sabe que negócio? Já estou apanhando mesmo, então fala e já apanha mais ou menos, já estou apanhando mesmo. Só uma coisa, o Brasil evoluiu fortemente no agronegócio porque eles têm uma grande frente parlamentar montada há anos, que vota igual, discute em casa e briga unidos. A discussão é antes. Nós temos um problema no Brasil, tanto em indústria, comércio e serviço, na minha visão. Estou falando agora não como governo, como pessoa física, e que eu enxergo isso claramente, que as nossas batalhas que deveriam ser, tipo lavar roupa suja em casa, para depois ir unido, nós levamos ela para dentro do Congresso partidos. Isso é muito comum na indústria, comércio e serviço, e não é no agro. Uma das empresas que eu fui presidente, eu frequentava lá, né, a frente parlamentar do agro. Eles são muito unidos. Eu acho que isso também vale uma reflexão para o setor produtivo, de se organizar como setor e como indústria de uma forma um pouco mais estruturada para ganhar espaço dentro de um Congresso, porque eles são soberanos. Jorge, acho que temos um pensamento bastante em comum, que nós temos um excesso de regulação. E uma das coisas que eu também aprendi de quem veio do privado para o público. Revoga e veja quem grita. É o jeito mais rápido. Não, nós fizemos o seguinte, sabe o que a gente fez? Saiu até um número, eu publiquei vários aí, eu estou sem ele aqui de cabeça agora, mas a gente já evoluiu muito. Nós queremos rever, não é rever, ele tem que republicar. Aí dificultou.
Rever, o cara fala que rever continua a mesma coisa. É igual foi o manual de ISO, né? Você lembra ISO 9000? Você fazia a certificação, deixava lá o book, você olha por fora, ele está marronzinho, por dentro ele está branquinho. Você abre uma vez por ano, que é a hora que você vai fazer a certificação. O resto você pega poeira pelo lado de fora. É igual os regulatórios nossos. O cara dá uma olhadinha, fica lá, só que é sistema, mas ninguém olha nunca mais e fica valendo aquilo lá. Então, assim, eu sou a favor de republicar 300 mil regulatórios. Eu acho que o Ministério da Economia como um todo, ou melhor dizendo, o governo como um todo, até a Casa Civil lidera esse trabalho. E só uma coisa, que eu falo da burocracia que nós temos que ficar revoltados. Quando eu falei que vocês não estavam contando, eu vendi minhas participações todas, então, uma delas é uma sociedade que eu tinha com uma consultoria na Holanda, e eles não me pagaram. E eu aqui no governo, trabalhando igual um doido, um dia minha mulher liga e fala assim, pô, João, não te pagaram. Eu falei, não, tomar cana de holandês, europeu, não é normal, né? Eu falei, pô, essa eu não esperava. Aí liguei para o escritório de advocacia deles aqui em São Paulo. O pagamento estava suspenso, porque eu tinha que ter uma certidão de casamento atualizada, valendo por 30 dias. Eu falei, não acredito. Juro. Não, não pode. Porque você é casado, comunhão de bens, então você não pode. Você tem que estar lá atualizado. Eu falei, como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que ir lá em Belo Horizonte? Não. Você entra no site, faz o pedido, demora 5 dias, aí vem a conta lá, R$ 82,25, e ela te manda pelo correio. Eu falei assim, mas como é que ela sabe se eu estou casado? Esse é o Brasil. Essa burocracia que nós temos de... Olha que coisa absurda. Então, se nós não enfrentarmos isso de uma forma com solução e crítica, nós não vamos andar. Porque a burocracia do Brasil ela é assustadora. Quando você começa a ver as coisas, você fala assim, pelo amor, abre uma empresa no Brasil, fecha uma empresa no Brasil, que nós estamos evoluindo muito nisso até, faça. Crédito. Então, assim, eu acredito muito ainda. Sabe por que eu sou otimista? Que eu estou sentindo que o setor produtivo está começando a ter o lugar direito dele. E a partir que ele ocupar o direito dele, não vai ser nenhum governo que muda isso mais. Não muda. Muito obrigada. Jennifer, agora contigo. Agora é comigo. Reforma tributária, que eu acho que essa é a da hora, e, com certeza, do ponto de vista de reformas estruturantes, acho que ela assume o papel de liderança entre reforma das reformas. Qual é a necessidade da simplificação do sistema tributário brasileiro? Como que essas reformas que estão colocadas, elas podem reduzir a carga tributária? Como você vê isso? Primeiro, boa tarde. É um prazer. Depois de falar do Jorge, acho que vai ser um pouco difícil. Mas a gente, como já dito, recentemente são 4 propostas de reforma tributária. E 2 PECs, que estão um pouco mais adormecidas, a PEC 45 e a PEC 110. Essas 2 PECs, elas tendem a tornar um tributo único do consumo, sair o ICMS, ISS, PIS, COFINS. A PEC 110 ela ainda é um pouco mais ampla, e todas elas têm um ponto em comum, essas PECs, tanto do governo, que é a PEC também de dividendos, e a PEC e a proposta do governo da CBS. Elas têm em comum a necessidade de simplificação da nossa estrutura tributária no Brasil. E eu acho que, como o Benjamin começou muito bem, e o Jorge pontuou, e aí eu só vou dar um outro dado em relação ao contencioso tributário do Brasil, analisado até dezembro de 2019, no âmbito judicial e administrativo, nós temos 5,4 trilhões de reais. E isso não sou eu, é um dado do Invest. Então, isso reflete a dificuldade que a gente tem em obrigações acessórias, em estados, em emissão de notas fiscais, e cada estado tendo as suas particularidades, cada estado tendo como emite uma nota, como sai uma mercadoria de um estado e ela é transferida para outro estado para que essa mercadoria seja escoada. E, no meio desse caminho, existe cobrança de ICMS, mas essa mercadoria é destinada à exportação, e essa matéria é debatida no STJ,
o STJ entende que esse ICMS não é devido, porque é uma isenção que tem na Lei Candir, e vem na mesma toada uma decisão do STF dizendo que as operações antecedentes não se beneficiam da imunidade prevista na Constituição. Isso eu estou falando de decisão de 2021. A gente tem uma dificuldade no tributário de tantas obrigações, de tantas apresentação de tantas guias, declarações. Então, por exemplo, uma empresa conseguiu, depois de 10 anos, né, porque é a média que se demora para obter uma decisão transitada em julgada, isso é, irrecorrível na esfera judicial, ganhou uma decisão favorável em relação a uma contribuição previdenciária. Ufa, o que ela vai fazer? Uma compensação tributária, entrar no sistema, que o nosso sistema da Receita Federal, ele não é ruim, pelo contrário, ele é um dos melhores do mundo. Entrar nesse sistema e compensar aquele tributo que ele indevidamente pagou. Não, ele vai ter que sair uma solução de consulta da Receita Federal dizendo o seguinte, de 2021, você tem que retificar todas as suas guias de 10 anos atrás. Todas as guias de todos os funcionários, de tudo que você já prestou à Receita Federal, de todas essas informações. E aí, a gente vem novamente para o custo Brasil. A gente enfrenta novamente 370 mil normas infralegais, tratando muitas vezes das mesmos fatos geradores, das mesmas obrigações. Então, para mim, como tributarista, às vezes é confortável dizer, doutora, como é que eu pago? Aí eu digo, depende. Porque realmente muitas coisas dependem de interpretação. E aí, concordo plenamente quando o Jorge fala, a gente tem que enxugar, fazer a reforma tributária, e isso não sou eu falando, são grandes tributaristas falando, grandes professores dizendo, a reforma tributária ela é importante? Sim. Ou CBS, ou qualquer tipo de reforma, mas o mais importante é a simplificação desse sistema tributário que nós enfrentamos no Brasil. Comparado com outros países, os nossos números são alarmantes. Quando a gente só tem 7 países na nossa frente para pedidos de restituição de 190 economias analisadas pelo Banco Mundial. Então, empresas exportadoras que escoam a maioria dos seus bens pelo setor portuário, eles enfrentam um acúmulo de ICMS que não consegue ser compensado, porque tem uma discussão de pagamento no estado de origem e compensação no estado de destino. E uma dificuldade de, na prática, aquele estado que não recebeu, que não teve esses créditos acumulados, pagar ali no final da cadeia. Então, a gente tem no agronegócio um acúmulo imenso de créditos. A reforma da CBS. A ideia da reforma da CBS é extinguir inicialmente o PIS e a COFINS. Desses 5,4 trilhões de reais referente às disputas judiciais e administrativas de contencioso tributário, a maioria delas, 26%, se eu não me engano, estão relacionadas ao PIS e a COFINS. Então, tantas matérias chegam ao STF, ao STJ, para discutir se aquele crédito de insumo é necessário ou não, se aquilo faz parte da cadeia produtiva. Então, nós temos isso na prática. Eu não vou ser pessimista, eu acho que a ideia não é criticar as reformas que estão aí, eu acho que a gente tem os pontos a serem discutidos, por exemplo, na tributação de dividendos, que a gente sabe que nós continuamos sendo um país que precisa de investimento externo, e a tributação de dividendos, de outra forma, tem um apelo midiático muito grande, vamos tributar os ricos, não sou eu que vou dizer o que eu penso sobre isso,
A questão é, a gente tem ainda uma tributação muito alta na pessoa jurídica. Então, para você chegar a tributar os dividendos, como ocorre no resto dos países, o que os Estados Unidos fez, por exemplo, é uma diminuição da alíquota da tributação da pessoa jurídica. Isso é um ponto que precisa ser analisado. Já, né, recentemente, o senador responsável pela análise da tributação de dividendos disse que precisa ter mais calma a ser vista essa reforma, ela provavelmente não vai ser analisada esse ano, porque já tinha um movimento dos meus colegas no sentido de, se passar e olhar para o ano de 2021, vai vir uma enxurrada de ações judiciais novamente. Então, todas as questões que a gente discute em direito tributário, elas passam por essa necessidade de simplificação. O nosso país é um dos países que tem mais contadores. Comparado com os Estados Unidos, eles têm um para cada 1.500 funcionários. O Brasil é um para cada 200. Na Europa é um para cada 500. E não é porque a gente gosta de contratar contador. É porque é muito difícil preencher todas as DCTFs, webs, GFIP, todas essas obrigações que, no fundo, elas se repetem muitas das vezes. E, assim, claro que, olhando agora para o que já foi feito de bom, principalmente para o setor portuário, né? Se a gente for analisar, eu comecei do seu ponto. Se a gente for analisar um problema que era do nosso país, principalmente comparado com outros países do mundo, era o nosso tempo gasto em armazenagem no porto para essa mercadoria ser escoada. E muitas vezes por causa da necessidade de preenchimento de declarações de exportação, dessas obrigações. Eu vejo um monte de cabecinha fazendo assim. Nós evoluímos, né? A gente demorava-se 13 dias, agora são 8 dias. A Receita Federal fez um portal único, voltando à Receita Federal, que é um sistema inteligente, que é um sistema que pretende que seja mais célere. Quanto mais célere essa informação ela entra no sistema, mais rápido e mais competitivo nós somos. Porque eu não tenho certeza se esse é um dado correto, estima-se que um dia da mercadoria no armazém ela tem um incremento de 0,1% do seu valor. Então, às vezes mais. Então, tudo isso faz com que o Brasil perca a competitividade. A gente não tem dúvida que o que segurou muito a nossa balança comercial, principalmente no ano passado, foi a agroindústria. Foi esse setor que conseguiu exportar tanto. Mas a gente ainda está continuando discutindo incide ICMS ou não no transporte dos bens que vão ser destinados ao exterior. A cadeia ela não tinha que ser exonerada. A gente continuar discutindo isso e a matéria ir para o STF para dizer que aquele produto plástico que cobriu uma determinada mercadoria destinada ao exterior, que faz parte da cadeia, não está dentro da imunidade tributária. Isso chega a esse patamar de discussão, enquanto a gente aqui fica patinando em coisas muito menores. Então, hoje, a gente tem a necessidade de uma reforma tributária que verifique principalmente uma simplificação do nosso sistema, uma diminuição do nosso contencioso tributário. E aí, voltando para o setor portuário especificamente, né, de infraestrutura e portuário, essas obrigações, né, e quase todo dia publica uma instrução normativa nova. Assim, eu tenho até medo quando alguém me liga e fala, Jennifer, viu o que publicou? Eu não sei o que ele está falando, né? O publicou do quê? Porque
Um recinto alfandegado, né, um porto público, um recinto alfandegado tem uma burocracia, uma necessidade de sistemas, de acompanhamento. Eu acho que todo mundo aqui sabe o custo que isso é. E aí, publicou uma instrução em outubro de 2020, dizendo o seguinte: olha, mercadoria para descarga direta, granéis líquidos ou sólidos, poderão ser recebidos em recintos não alfandegados. E esse uso pode ser antecipado, como era, só para recintos não alfandegados. Os clientes nos procuraram, eu falei, não faz sentido que um TUP, um porto público, tenha mais burocracia do que um recinto que coloque um silo e receba mercadoria. Pasmem, é isso que está previsto. Então, eu acho que, às vezes, existe um descasamento do que, e como muito bem o Jorge falou, o que existe aqui na prática, na iniciativa privada e as normas que são feitas. E 370 mil normas infralegais publicadas desde a nossa Constituição de 88 demonstra isso. Demonstra que nós somos um país que nós temos 90 tributos. 90. Se me perguntar todos, eu acho que dificilmente algum tributarista saberia todos os tributos. Nós temos esse mar de obrigações acessórias, esse emaranhado, essa confusão de preenchimento de dados. A gente tem a necessidade de que isso seja simplificado. E aí, eu olhei aqui para ele, eu me lembrei do Reporto, né? Que demonstra a necessidade de que demonstra a necessidade, ainda que nós temos, de equipar nossos portos, de fazer com que esses bens possam ser escoados de forma ainda mais célere, o que vai diminuir o custo Brasil, o que vai diminuir o tempo, o que vai diminuir o tempo gasto no armazém, o que vai fazer o nosso produto ser mais competitivo. E o Reporto está aí. Eu acreditei que o Reporto ia sair. Quando eu falei assim, não é possível. Pelos dados, pela importância para o setor. Mas eu acho que foi o que o Jorge disse. Existe, sim, a necessidade de demonstrar como o Reporto é importante para o setor portuário. E não só portuário, né? Ele acaba também englobando ferroviário. Então, essa necessidade da gente ter uma infraestrutura e uma modelagem unificada perpassa pela necessidade de uma tributação unificada. Porque a mercadoria sai de um ponto A, transita, emite-se nota fiscal, existe a cobrança, existe o conhecimento de transporte, quando a gente está falando numa navegação de cabotagem, que na BR do Mar trata da navegação de cabotagem, mas será que não tem tantas embarcações aqui porque existe a necessidade de ter uma empresa brasileira de navegação com tonelagem? Ou o custo do bunker, o custo da mão de obra, faz com que esse setor ainda não seja tão atrativo? Será que somente não ter uma empresa brasileira de navegação seria suficiente com tonelagem? Então, são perguntas que eu vejo né, quando a gente conversa com as empresas, com os clientes, falam, não, Jennifer, a gente não está concorrendo nem com o rodoviário, a gente está concorrendo com a exoneração de ICMS prevista para navegações de longo curso, enquanto as embarcações que fazem cabotagem pagam ICMS com alíquotas diferentes em cada estado. Então, são todos esses pormenores que, infelizmente, nessa proposta do governo da contribuição da CBS, que tenta unificar, né, retirar o PIS e a COFINS, ainda não se discute o ICMS, que é um tributo muito delicado, porque tem que ter um arranjo com estados.
Quando a gente fala do ISS, que é só custo, ele é só custo, né? Ele não tem um sistema de não cumulatividade. A gente ainda tem maiores dificuldades, porque para esses pequenos municípios, o ISS é quase o valor total recebido. Então, é um caminho, eu acho que eu não sou, na verdade, também, eu sou uma pessoa que acredita que a gente está num caminho de discussão com o STF e o STJ, procurando proferir decisões que deem essa segurança jurídica para os investidores, mas existe ainda um caminho a ser traçado. Eu acho que é basicamente isso. Jennifer, abrindo já para suas considerações finais pelo horário, mas ainda com o conteúdo de uma pergunta. Nós não vemos a atuação harmoniosa do Estado frente aos administrados. E o exemplo vivo hoje é aviação e navegação dos navios de cruzeiro. A questão do retorno dos navios de cruzeiro. Como é que você vê isso e também as suas considerações finais? Como advogada, eu posso dizer que tem um princípio muito interessante no direito, que é da isonomia. Se os navios, se o setor, se um setor já retomou as suas atividades quase que em sua plenitude, um outro poderia demonstrar que também tem condições de retomada, justamente em razão da quantidade de mão de obra que isso pode gerar, da importância para o nosso país. E faz todo sentido com o que o Jorge disse, como que a gente faz para atrair o setor turístico no nosso país? Como que a gente pode chegar com um país tão bonito quanto o nosso? O que falta? Eu acho que alguns estados estão adotando carteirinha de vacinação, coisas práticas que podem ajudar a retornar com essas embarcações, com essa possibilidade. Para finalizar, eu acho que, assim, comparando com outros países do mundo, a OCDE publicou que, em razão da pandemia, na verdade, os países desenvolvidos estão fazendo regras de tax policy para atrair investimento. Então, o que o Brasil pode fazer para a gente atrair investimento, para ter a segurança jurídica necessária do cliente e do investidor pensar, não, o Brasil, eu posso investir aqui porque a base tributária é essa, eu não vou ter que ingressar com uma medida judicial para conseguir restituição de valores, E aí eu repito, nós somos quase o pior país do mundo, do mundo não, de 190 economias nos pedidos de restituição tributária. Então, o que é uma restituição tributária? Pagou-se a maior, houve um pagamento, paguei errado, paguei e estou discutindo judicialmente, paguei, aquela norma foi declarada inconstitucional ou ilegal e quero reaver esse dinheiro. Nós temos muita dificuldade na prática desse dinheiro ser restituído para o contribuinte. E tudo isso eu acho que pesa para o investidor. Um dado interessante é que a Índia fez a reforma tributária, tem alguns anos, e isso representou 2% de crescimento no PIB. É óbvio que a gente sabe que a reforma tributária vai significar um crescimento econômico. Mas uma reforma tributária aliada a uma simplificação tributária, eu acho que a gente pode chegar em um outro patamar. Muito obrigada. Jorge? Olha, é bom falar com o doutor. Eu sempre falo o seguinte, a profissão que deve ser mais difícil que eu conheço é a sua, tributarista.
Porque o médico demora um tempo para fazer a reciclagem dele, de uma nova tecnologia, o engenheiro também, não sei todo dia, porque todo dia tem um regulatório novo, você tem que atualizar todo dia. Então, realmente deve ser uma das profissões mais difíceis. Mas deu um show. Eu queria falar o seguinte, primeiro eu queria agradecer ao Julião, ao César, o Julião tem sido se eu posso fazer um testemunho a vocês, que eu acho que às vezes elogiar e agradecer é uma coisa que nós estamos perdendo o senso ao longo da vida. A gente está ficando tão chato nessas polarizações, você não pode falar de nada hoje. Qualquer assunto é motivo de briga, seja política, seja futebol, seja qualquer assunto. Então, ficou chato, o mundo está chato. Então, mas eu continuo ainda, queria agradecer em público o que você tem feito, com a ajuda do César, que já estava na BOL, tem me ajudado muito. Eu não vou negar isso, o meu agradecimento em público primeiro. Queria agradecer ao Congresso, na figura do Lira e do Pacheco, por mais que a gente entenda, eles têm sido também parceiros, o Lira tem me surpreendido com a capacidade de votação dele, então também eu acho que esse que é o caminho. Infelizmente, o ministro Paulo Guedes estaria com vocês hoje à tarde, eu prometi, ele prometeu, mas ele foi chamado para uma reunião no Palácio às 16h30 ou 17 horas, talvez ele não consiga, mas eu falei, faço questão que vocês tenham uma live com ele para conhecer a cabeça. Eu tive muita sorte na minha vida, porque mesmo burrinho, eu consegui trabalhar com muito cara gênio, né? Ricardo Semler, que escreveu Virando a Própria Mesa, Zé Batista, foram os meus inspiradores, Abílio, Zeca Magalhães, tá? Eu tive sorte na minha vida de trabalhar com gênio, e ele é um gênio. E é um dos caras que eu acho que mais pensa no Brasil. Continua liberal. Agora, não esqueça aquela escala que eu mostrei para vocês. 2 pandemias, uma crise hídrica, nós não tivemos um ano de paz para poder construir. Talvez se não tivesse tido pandemia, a gente estava muito mais na frente. Por último, a minha consideração, respeitando, doutora, mas não vamos esquecer, eu gosto de falar de economia de Estado, eu não gosto de falar de política. Às vezes, vamos ser direita, esquerda, cima, embaixo, sei lá. Eu acredito em economia de Estado, o resto, eu sei lá o que eu sou. Porém, eu tenho muito medo da gente não exaurir e passar uma reforma tributária, por um simples fator citado por alguém aqui, por você. São 30 anos que os anteriores subiram impostos. E é simples. Tem uma classe política no Brasil que não aprendeu que lucro é igual a preço menos custo. Se você quer ganhar dinheiro na sua empresa... Eu falo que meu summer foi em Guarapari, foi em Búzios, então, mas eu sou simplista. Para mim, existe uma frase no setor de todas as empresas que eu toquei na minha vida empresarial, é essa: lucro é igual a preço menos custo. Se você quer mais lucro, ou você mexe no preço ou no custo. Parte de uma camada política do Brasil, o custo não existe para eles. Então, ele só sabe o P, é aumentar impostos e vai continuar. Eu prefiro exaurir a discussão, achar o caminho de equilíbrio, mas fazer a reforma tributária esse ano. Porque nós não sabemos o que pode acontecer. Esperamos que continuemos, mas se acontecer o contrário, aí nós vamos ter o mesmo do mesmo. Né? Eu sempre brinco o seguinte: se você fizer o mesmo do mesmo, você vai chegar no mesmo lugar que você estava. Não tem outro jeito. Então, eu encerro com vocês com um agradecimento de coração e com uma frase que marca a minha vida. Nunca trilhe o caminho, que é de um filósofo russo que eu gosto muito, Alexander Bells, que ele fala o seguinte: nunca trilhe o caminho que os outros já trilharam, você vai chegar onde eles chegaram. Mude. É isso que precisamos fazer pelo Brasil. Meu muito obrigado. Bom, fiquei bem feliz de ver que nesse painel, mesmo perto da hora do almoço, o pessoal ficou sentadinho aí. Foi muito bom. E, então, gostaria agora de passar a palavra para o Benjamin para fazer as suas considerações finais de encerramento. Alô? Bom, inicialmente, parabenizar os debatedores pelo conteúdo, pela consistência das exposições. Ficou muito claro aqui de que um Estado eficiente é aquele que atrapalha pouco o setor produtivo. Falamos aqui em 370 mil normas infralegais, mas o Brasil possui aproximadamente 1 milhão de normas em vigor, e ao jurisdicionado é defeso, é proibido alegar desconhecimento de norma. Isso é quase uma piada, né? Mostra a dificuldade que existe e, por isso, a quantidade de contadores, com todo o mérito a essa profissão, que se debruça sobre esse assunto. Essa sanha arrecadatória me lembra aí minhas aulas de direito romano, ainda na faculdade, quando o imperador romano tinha o direito de morte
àqueles que negassem o censo, que era por onde se fazia a arrecadação. Então, a gente vê que, passados mais de 2.000 anos, né, eu citei Benjamin Franklin no começo de 200 anos, mas o problema se arrasta há mais tempo, né? Antes mesmo da Jesus nascer, já tínhamos aí essa sanha arrecadatória do Estado, e realmente, se a gente mudar o rumo, a gente não vai ter uma reforma tributária, porque nesses 30 anos, o que eu tenho visto é que não há uma reforma tributária, e sim uma tentativa de aumentar a carga tributária, o que somente prejudica. É exemplo do que foi dito aqui pela nossa colega Jennifer, que a Índia conseguiu melhorar os resultados através de uma verdadeira reforma, e a gente merece não só uma reforma, e, novamente, me reportando à fala da Jennifer, a gente precisa de uma simplificação do sistema, né? Nós temos uma simplicidade muito grande para recolher. Eu costumo brincar que, para pagar o imposto de renda, um astronauta que esteja na Lua e tem uma conexão de internet, ele emite a guia e faz o recolhimento pelo sistema. Mas, para receber de volta um pagamento indevido, isso não é verdadeiro. Então, pagar é muito fácil, receber de volta é muito difícil, o nosso sistema é muito complexo. Parabenizo a nossa moderadora aí pela qualidade do trabalho e agradeço novamente ao Brasil Export pelo trabalho que está sendo desenvolvido, permitindo esse debate amplo e muito profícuo. Muito obrigado. Nossos agradecimentos aos participantes, senhor Jorge Lima, senhora Jennifer Pires, senhora Jaqueline Vempap, senhor Benjamin Galotti. O deputado Hugo Leal teve um imprevisto na Comissão Mista de Orçamento e, por isso, não pôde comparecer. Nós faremos agora um intervalo para o almoço e retornaremos às 14h30. Obrigado.